Às vezes, o que chamamos de vazio não é bem uma ausência, mas um transbordamento antigo, calado, represado. É como se houvesse um rio emocional que foi sendo bloqueado ao longo da vida, com barragens erguidas pela dor, pela necessidade de seguir em frente, pelo medo de sentir demais. E agora, esse rio não corre. Ele se acumula, em silêncio, dentro do peito, nas costas tensas, nos suspiros que não chegam a ser alívio. É um peso invisível que muitos carregam sem nome. Gabor Maté nos lembra que o trauma não está apenas no que nos aconteceu, mas no que aconteceu dentro de nós quando fomos feridos. Quando uma criança não é ouvida, seu corpo aprende a conter o grito. Quando uma dor é ignorada por tempo demais, ela se transforma em sintoma. Quando a alma é interrompida cedo demais, nasce um tipo de silêncio interno que mais tarde chamamos de vazio. Mas esse vazio, por mais assustador que pareça, não está tentando nos destruir. Ele está tentando nos mostrar algo. Ele é a forma como o corpo avisa que há emoções acumuladas pedindo passagem. Histórias que não foram choradas. Sensações que não foram digeridas. Memórias que seguem pedindo um lugar para existir. O vazio é o corpo tentando metabolizar o que nunca teve permissão para sentir. Não é falta, é excesso. Excesso de dor não sentida. Excesso de cuidado com os outros e pouco espaço para si. Excesso de sobrevivência e pouca presença. O vazio, nesse sentido, é uma tentativa desesperada de manter a alma viva quando ela já não encontra mais palavras. É o eco de algo que ainda pulsa, mesmo que abafado. E talvez, só talvez, ele não esteja pedindo para ser preenchido, mas para ser escutado. Gabor Maté aponta que a performance cotidiana pode virar uma anestesia social, um modo de evitar contato com aquela ferida primária de desconexão. E a neurociência do trauma confirma. O corpo pode parecer tranquilo, mas o sistema nervoso continua em estado de alerta. É como viver com o freio de mão puxado, enquanto o motor interno está em alta rotação. Você sente isso no corpo, no estômago que revira sem razão aparente, nos ombros sempre tensos, no sono que não restaura, na respiração que nunca desce até o ventre. É um estado de alarme constante, mas invisível aos olhos de quem vê apenas o funcionamento. E o mais doloroso é que esse modo de existir costuma ser elogiado. Dizem que você é forte, que dá conta, que é confiável. Mas ninguém vê o preço. Ninguém vê o quanto custa estar sempre bem para os outros. O quanto dói se perder de si para ser aceito, reconhecido, amado. Essa vida funcional pode parecer segura, mas é, na verdade, uma forma sofisticada de abandono. Um abandono de si, daquilo que sente, daquilo que precisa, daquilo que sua alma tenta sussurrar quando o mundo cala. E talvez o vazio cresça exatamente aí, na distância entre quem você mostra ser e quem você realmente é. Há uma crença silenciosa, quase imperceptível, que ronda muitos caminhos de autoconhecimento, a de que existe um momento certo, um ponto ideal onde, enfim, estaremos prontos para sentir, perdoar, transformar. Como se a dor precisasse de permissão para ser legítima, como se houvesse um passo exato, e só depois dele, então sim, poderíamos mergulhar em nós mesmos. Mas e se esse passo certo for, na verdade, uma forma sofisticada de adiamento? Uma estratégia inconsciente do próprio trauma para seguir comandando a vida pelas bordas? Gabor Maté nos convida a olhar para isso com coragem. Porque muitas vezes, quanto mais buscamos o passo certo, mais evitamos o passo real. Aquele que nos pede para parar. Parar de tentar melhorar. Parar de se comparar. Parar de se forçar a estar bem. E simplesmente sentir. Sentir o que dói. Sentir o que grita.
sentir o que ainda não foi escutado. Não com julgamento, não com pressa, mas com presença. A espiritualidade performática, aquela que promete luz, milagres e abundância em troca de positividade constante, também pode se tornar um obstáculo, porque ela reforça, mesmo sem querer, a ideia de que há algo de errado com quem sofre, como se o sofrimento fosse falha espiritual e não parte legítima do caminho. Mas o verdadeiro passo é paradoxal. Ele não é para frente, é para dentro. Não é subir degraus, é descer ao solo do que sentimos. O verdadeiro passo não é ação, é permissão. Permissão para ser humano, permissão para não saber, permissão para não estar pronto, porque talvez o momento certo seja agora. Não porque tudo está claro, mas justamente porque algo dentro de você já cansou de esperar. E está pronto, não para resolver, mas para sentir. Nem sempre a transformação vem com grandes gestos. Na verdade, quase nunca vem. O que realmente muda algo por dentro costuma ser pequeno, quase invisível. Tão sutil que, se você estiver distraído, talvez nem perceba. Um toque no próprio peito, um suspiro que escapa, um momento em que você decide não se julgar por estar triste. Esses pequenos gestos são sementes de reconexão. São lembranças silenciosas de que você ainda está aqui, mesmo quando se sente perdido. São portais de volta ao corpo, à presença, ao agora. Gabor Maté, ao falar da cura do trauma, destaca que o corpo precisa de segurança para sentir. E segurança, muitas vezes, não é uma circunstância externa. É um gesto interno. É colocar a mão sobre o abdômen e respirar com ternura. É fechar os olhos e dizer a si mesmo: eu vejo o que você sente. Esses rituais simples ativam o nervo vago, uma ponte invisível entre o corpo e a alma. E quando o vago se acalma, a sensação é de que algo se alinha, como se a casa interior voltasse a ter luz, como se um espaço esquecido fosse reabitado. Não se trata de técnicas, não se trata de fazer certo. Trata-se de presença, micropresença, aquela que não exige performance, nem resultado, aquela que se sustenta no agora e diz: isso basta. Porque a reconexão não vem com epifanias, ela vem com sinceridade, com pequenos gestos de verdade, com instantes em que você para de correr de si e se permite simplesmente estar. E, nesse estar, o vazio começa a respirar diferente, começa a se abrir, não como ameaça, mas como caminho. Imagine um vaso antigo, de cerâmica ancestral. Ele já foi inteiro um dia, já conteve água, flores, vida. Mas com o tempo surgiram fendas, pequenas rachaduras que deixaram escapar aquilo que ele tentava guardar. E, por muito tempo, tudo o que você conseguia ver era a perda. O que se foi, o que não ficou, o que se quebrou. Mas, e se essa fenda não for apenas ferida? E se ela for também passagem? Gabor Maté nos ensina que o que chamamos de fraqueza pode ser, na verdade, um sistema tentando sobreviver com os recursos que teve. A fenda, nesse sentido, é o lugar onde o corpo fez o que pôde. É onde ele segurou o insuportável. É o ponto exato onde a dor tentou sair, mas não pôde. E agora, ali, nessa fenda que ainda pulsa, existe um chamado. Não para esconder, não para consertar, mas para escutar. Porque o vazio que escorre também respira. Sim, essa rachadura deixou escapar sua força vital. Mas é por ela que a luz entra. É por ela que a alma começa a se reabrir. E é por ela que você pode reencontrar a parte sua que nunca deixou de existir. Apenas ficou à margem, esperando que um dia fosse seguro voltar. A fenda, acolhida com escuta e não com pressa, se transforma. Ela deixa de ser ferida e se torna portal. Um acesso sagrado àquilo que foi esquecido. Um lugar onde você não precisa mais fingir força, onde a vulnerabilidade vira caminho.
Porque o que você sente hoje como vazio pode ser, na verdade, a parte mais viva de você pedindo para ser sentida. Ela chegou ao limite. Após anos mergulhada em livros de autoconhecimento, retiros espirituais, práticas de meditação, cursos de cura energética, ela sentia que algo ainda não encaixava. Por fora, parecia evoluída. Sabia todos os termos certos, repetia os mantras com devoção, escrevia em seu diário frases de gratidão. Mas, por dentro, o vazio crescia. Cada técnica que não funcionava como prometido doía como mais uma rejeição, como se até mesmo a espiritualidade tivesse desistido dela. Até que um dia, o corpo não aguentou. Veio a crise, o colapso emocional. E ali, sem forças para manter a imagem de evolução, algo cedeu. Ela parou. Não por sabedoria, mas por exaustão. Parou de buscar. Parou de tentar se curar. Parou de querer estar bem. E nesse parar, algo começou a mudar. Ela começou a se deixar tocar. Não por milagres, mas por silêncios. Pela escuta encarnada do corpo. Pelas memórias que vinham à tona quando ela apenas respirava com presença. Pelo choro que brotava sem pedir permissão. Pela aceitação, finalmente, de que ela não precisava ser outra versão de si. Apenas precisava se permitir ser sentida. E nesse espaço, sem técnica, sem esforço, sem expectativa, o vazio começou a se dissolver. Não porque algo novo entrou, mas porque ela deixou sair o que estava guardado há décadas. A alma dela não precisava de mais práticas, precisava de presença, de verdade, de acolhimento. Foi nesse gesto íntimo de rendição que a reconexão começou. E ela entendeu. Não era sobre chegar lá. Era sobre voltar. Voltar para si. Voltar para o corpo. Voltar para o que ainda pulsa, mesmo em meio aos escombros. Às vezes, o que cura não é fazer mais. É sentir mais profundamente o que já está aqui. Há um tipo de vazio que não se preenche com respostas, nem com promessas, nem com soluções rápidas. Esse vazio é o eco daquilo que nos faltou quando mais precisávamos ser vistos. Gabor Maté nomeia com precisão. O vazio que sentimos é o eco da perda de nós mesmos na infância. E esse eco continua a vibrar, não para nos punir, mas para nos lembrar de quem fomos antes do abandono, antes da desconexão, antes da necessidade de sermos fortes demais. O vazio, então, não é um erro. É uma memória viva, uma lembrança somática de que em algum lugar do tempo a alma foi interrompida. E é essa interrupção que o corpo tenta reparar a cada sintoma, a cada crise, a cada silêncio que pesa mais do que palavras. Mas há uma escolha silenciosa e sagrada. A de transformar o vazio de ausência em vazio fértil, em espaço de escuta, em lugar de retorno. Porque a cura profunda não é conquista, é reencontro. É o momento em que deixamos de fugir da dor e começamos a habitá-la com verdade. Bruce Lipton nos lembra que a percepção molda a biologia. Quando começamos a nos perceber como inteiros, mesmo feridos, o corpo começa a responder com restauração. As células escutam o que sentimos. E quando o sentimento é de presença, de amor próprio, de compaixão, algo se reconfigura. A cura não chega de fora. Ela emerge de dentro, como uma semente esquecida que reencontra a luz. O vazio some, não porque algo novo chegou, mas porque algo, enfim, foi ouvido. Escutar o vazio é reescrever o código do ser. É reconhecer que há partes suas que nunca foram quebradas, apenas esquecidas. E quando você decide escutá-las, elas voltam. Lentamente, profundamente, amorosamente. Então, se hoje você sente esse vazio, talvez ele não esteja pedindo para ser evitado, mas para ser honrado. Como um portal, como uma fenda que respira, como o começo de um reencontro com aquilo que, em algum lugar,
você ainda é, e sempre foi. Se este vídeo tocou algo dentro de você, se em algum momento você se sentiu visto, acolhido ou compreendido, considere se inscrever no canal. Deixe seu like, comente como essa mensagem ressoou em você. Ative as notificações para seguir essa jornada juntos. E compartilhe com alguém que talvez esteja precisando ouvir isso também. O vazio não some quando algo chega. Ele se dissolve quando algo, enfim, é escutado.